Olá, meu nome é Breno, sou especialista em assuntos científicos da 3M do Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da 3M Healthcare Academy, que hoje abordará sobre o gerenciamento de riscos do paciente cirúrgico para garantir desfechos clínicos positivos. A elaboração dessa aula foi baseada nas recomendações disponíveis sobre o tema, portanto, não se trata de uma opinião exclusiva da 3M. Antes de iniciarmos, gostaria de dar alguns recados. O certificado de participação será enviado para o e-mail cadastrado no momento da inscrição, no dia posterior a esta aula, e é exclusivo para os participantes que estão presentes aqui conosco neste dia 5 de novembro. A aula ficará disponível on demand em nossa plataforma educacional 3M Healthcare Academy. Vocês podem enviar dúvidas pelo chat que ao final iremos respondê-las. Bom, então, dando início à nossa aula, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, o Dr. José Branco. O Dr. Branco é médico infectologista, fundador do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, o IBSP, possui MBA em Gestão em Saúde pela FGV e é especialista em qualidade e segurança do paciente pela Universidade Nova de Lisboa. Dr. Branco, muito obrigado, seja muito bem-vindo e pode ficar à vontade. Boa noite, Breno. Boa noite a todos os participantes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade a 3Ms para a gente conversar um pouco sobre o gerenciamento de risco do paciente cirúrgico, para a gente garantir um desfecho clínico positivo. Essas iniciativas hoje são importantes para que o conhecimento seja disseminado e isso ajuda muito o movimento pela segurança do paciente, à medida que mais pessoas são sensibilizadas sobre o assunto. E aí eu vou contar aí com a ajuda do Breno em algumas interações que nós vamos fazer aqui. E eu gostaria de começar falando que esse aí é a minha foto, vocês podem olhar que eu continuo bonito, apesar da idade. O Breno já apresentou um pouco do meu currículo. Esses são meus conflitos de interesse. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre tendências, né? Muita coisa que ocorre na saúde, ela não ocorre de uma hora para outra. Ela tende a consolidar tendências que começam e vão se consolidando ao longo do tempo. A primeira tendência que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a questão da telemedicina. A telemedicina, com o início da pandemia do Covid-19, aí 8 meses quase de Covid, em que a distanciamento social e uma série de medidas, nós temos a telemedicina, que era 1% da atividade de um hospital, hoje ele chega, às vezes, a ter 50% das consultas médicas via telemedicina. Eu consigo monitorar vários pacientes com telemedicina hoje. Então, você vê que era uma tendência que existia, mas que evoluiu muito rapidamente nos últimos 8 meses e é uma tendência ela se consolidar. Uma outra tendência que a gente observou foi o home office. A empresa como a 3M e muitas outras companhias tinha antes da pandemia um dia de home office ou dois, e hoje ele se viu que boa parte da sua operação está em home office há 8 meses. Então, é uma tendência que também veio para ficar. Mas essas tendências também ela tem o seu impacto econômico. A cidade de São Paulo, que era uma cidade que tinha muitos escritórios e tinha toda uma infraestrutura no entorno desses consultórios, desses escritórios, hoje eles estão sofrendo muito, porque desapareceu esse cliente, né, do restaurante, do shopping. Então, nós estamos numa nova fase. E a própria cidade de São Paulo, que existia um turismo de negócios importante, que todo mundo convergia para São Paulo, para as reuniões das grandes empresas, e hoje não acontece. Então, você sente aí um impacto grande. Mas o home office veio para ficar. E a terceira tendência é a cultura de segurança. A cultura de segurança ela está se consolidando nesse período de 8 meses. Só para a gente ter uma ideia, muito do que a gente fazia
que aprendeu rapidamente no manejo do paciente com Covid. Por exemplo, no começo a gente dizia que todo paciente tinha que ser entubado precocemente, todo paciente tinha que se colocar em pronação, em ventilação mecânica, pronado, todo paciente tinha que receber uma sedação muito elevada para ele não sentir dor. E ao longo rapidamente, com 2 meses de doença, do aprendizado da doença, a gente conseguiu ver que não era necessário entubar tão precocemente, que não era possível pronar o paciente sem ventilação mecânica, e podíamos também diminuir a sedação. Então, esse aprendizado ele veio tão rapidamente, mesmo que estava fazendo na cidade de São Paulo, estava fazendo em Minas, estava fazendo no Maranhão, no Amazonas, tudo houve uma padronização. Então, isso vai muito dessa cultura da gente disseminar um conhecimento rapidamente. Então, isso é um grande ganho para essa epidemia, para a gente não pensar só nas coisas ruins da epidemia. Então, vocês olham nesse slide aí que a gente está falando de distanciamento social, está falando de telemedicina, todo dia se discute quando vamos ter uma vacina efetiva, a gente tem que o uso da máscara é universal. Então, a gente tem uma série de coisas que começaram a ter importância no nosso dia a dia nos últimos 8 meses. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo, que uma coisa que eu sempre digo, que senso comum não é prática comum. Então, muitas vezes, assim, eu já sei fazer isso, todo mundo está fazendo, mas quando você vai olhar na prática, isso não é comum. E o maior exemplo que a gente tem disso, que já faz mais de 150 anos que a gente diz que lavar as mãos é a melhor forma de evitar infecções relacionadas à assistência.